Graça e paz, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero falar desse jejum primeiro, né? Obrigado, Glauco. Jejum abençoado, que em nome de Jesus nós vamos colher muitos frutos, amém? Vai ser um jejum poderoso, inédito, nunca fizemos, mas é algo que vai transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso modo de viver, porque eu estava até conversando, não me recordo com quem, e as pessoas chegaram em mim e falaram assim, esse jejum tem que ser uma bênção mesmo, e tem que ser igual o monjaro. Eu falei, vai ser igual o monjaro, em nome de Jesus, que vai ser educativo. Eu, como se diz, disse eu tenho autoridade para falar. Foi 25 quilos a menos e foi uma mudança de vida mesmo, do modo de viver. Porque muita gente fala assim, eu vou tomar um monjaro, depois volta tudo. Tem pessoas que acontece assim. Mas o importante é essa transformação. Quando essa transformação acontece, vem de dentro para fora, a gente muda a nossa maneira de viver. Então eu creio que com esse jejum vai ser uma bênção na nossa vida, que nós vamos deixar de falar muita coisa ruim, e vamos mudar e vamos passar a proferir palavras de vida, palavras de bênção. Não palavras de derrota e não palavras de acepção de pessoas, de condenação, mas não. Depois desse jejum nós vamos sair transformados. Nós vamos sair, eu estou me incluindo também, transformados. Porque Deus tem grandes coisas para nós, amém? Deus quer que nós desfrutemos de tudo que Ele tem para nós. E uma das coisas que nós temos que fazer é proferir palavras de bênção. E lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte. Hebreus 6, 9. Foi. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Primeiro ponto é esse. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Se tem coisa melhor, é porque tem coisa pior. E nós que estamos desfrutando da salvação, nós que estamos desfrutando da vida, de uma nova vida, uma vida abundante, nós temos que desfrutar das coisas melhores. Nós temos que desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós. Melhores são as coisas que vêm da salvação. E nós desfrutamos disso, nós somos salvos. Nós somos salvos do inferno. Nós ganhamos o passaporte direto para o céu, mas não para aí. Coisas melhores, outras coisas, elas vêm e acompanham essa salvação. A salvação, ela não é só esse presente que já estaria bom demais, da gente não ir para o inferno, já estaria maravilhoso da gente ganhar esse passaporte direto para o céu. Mas ela vem de um desfrute, de uma vida abundante, de uma plenitude de vida, de saúde, de prosperidade, de filhos, de família. Deus tem uma vida abundante para nós. Deus tem o melhor para nós. Não. Mas para mim, Deus só tem esse trem aqui meia boca. Não. Deus tem uma vida abundante para todos nós. Isso vem com a salvação. Isso vem com o presente que o Senhor nos deu lá na cruz. Lá na cruz, Ele nos presenteou com as coisas melhores. Lá na cruz, Ele nos presenteou com o melhor dessa terra. A salvação, ela vem acompanhada disso. Pode voltar ao versículo, Isabela.
A salvação ela vem acompanhada disso. Essas coisas são pertencentes à salvação. Então nós temos que ter isso em mente, que lá na cruz do Calvário, Jesus já nos presenteou com essa vida abundante, essa vida plena. No versículo 10 diz o seguinte, 10 e 11: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Até o fim. O que é o fim aqui? O fim pode ser visto de duas maneiras. Pode ser visto até o final da nossa vida, mas é visto também que até a resposta chegar. Nós temos que orar incessantemente até a resposta chegar, até o fim. Muitos de nós temos sonhos, temos projetos, temos maneiras de viver, mas Deus tem algo, pode deixar o versículo, mas Deus tem algo poderoso para nós. Muitos de nós começamos a orar e às vezes deixamos e pensamos que Deus não tem isso para nós. Muitos de nós, o Senhor coloca um desejo no nosso coração e nós oramos ali 1, 2 vezes, mas nós devemos orar sempre. Nós devemos orar continuamente. Muitos de nós fomos ensinados, às vezes lá quando éramos menores, alguns anos, algum tempo atrás, que orar mais de uma vez era incredulidade. Que a gente ora uma vez só e pronto. Se eu orar de novo é porque eu não estou crendo que Deus está ouvindo a minha oração. Mas não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, por quê? Porque Jesus orou 3 vezes: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Depois, nós temos o exemplo de Paulo, que orou também 3 vezes, para que fosse tirado o espinho da carne dele. Então, muitas vezes, o Espírito Santo ele vai incomodar você para orar, e orar, e orar, e orar. Inúmeras vezes, e isso não é sinal de incredulidade. Isso não é sinal de que você está duvidando que Deus está ouvindo. Não. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente pede. Quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente pede. Quando a Cecília quer muito uma coisa, ela: papai, toda hora, vamos. Esse dia nós fomos no clube: papai, vamos para o clube, papai, vamos para o clube, papai, já vamos, filha. Até a gente ir. Ela pediu, até a gente ir. Então orar mais de uma vez não é incredulidade. Muitas vezes o Espírito Santo ele vai nos incomodar para estar orando e que nós possamos orar incessantemente, quantas vezes forem necessário, até o fim. Até o fim, até a resposta chegar. Se você deseja se casar, ore. Se você deseja ter filhos, ore. Se você deseja uma promoção, ore. Se você deseja ser abençoado, ore. Ore, 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 ore. Ore incessantemente. Se você às vezes está passando por uma enfermidade, uma doença aí terrível, ore. Ore para que a cura venha. Ore até o fim. Não importa se você já ora 1 ano, até 2, por 3 anos. Ore até o fim. Ore até a resposta chegar. Não fique satisfeito com a metade da bênção. Sabe? Deus tem uma vida abundante para nós. Deus tem uma vida plena para nós. Deus tem uma vida de plenitude mesmo, de abundância em todas as áreas.
No final do ano passado, a gente estava numa conferência de homens, e o Senhor me levou a orar e despertou no meu coração o desejo de ter um carro X. E eu orei e essa palavra falou comigo. Primeiro ela fala com a gente, né? E eu orei, declarei com toda a fé. Não comprei o carro X, comprei o Y, que é um pouquinho mais inferior do que o X. E eu parei de orar também. E a hora que essa palavra veio, eu falei, meu Deus, eu lá atrás eu orei pelo carro tal. Esse carro está maravilhoso, é uma bênção de Deus na minha vida, na minha casa e tudo, é uma bênção esse carro. Mas não foi por esse que eu orei, não é esse que o desejo que o Senhor despertou no meu coração. Então, eu vou continuar orando, eu tenho que continuar orando, sabe? Esse é um exemplo, mas tem vários outros. E a gente precisa de orar, sabe por quê? Porque a oração ela é um relacionamento. Quanto mais a gente ora, mais a gente está ali se relacionando com Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente está ali desfrutando mesmo desse relacionamento com Deus. Daniel, a gente está falando de 21 dias de jejum aqui. Daniel orou por 21 dias. Deus ouviu a oração dele no primeiro dia, mas a resposta ela só chegou no 21º. A resposta só chegou no dia 21. A resposta ela não é imediata. A resposta ela pode demorar, mas o que nós temos que fazer? Permanecer orando até o fim. Até o fim. Em Hebreus 6:12, próximo versículo. Ixi, não dou conta não. Vou tentar. Ficou claro, se puder voltar para o outro. Mas, agorinha, deixa eu... Isso, garota. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O que é insolente, Hector? Insolente é preguiçoso. Indolente. Indolente é preguiçoso, é apático, é insensível. Essa palavra que descreve uma pessoa que não tem vontade de agir, que não se esforça, que não demonstra interesse nenhum. Nós não devemos ser dessa forma. Nós não devemos ser preguiçosos na fé. Nós não devemos ser preguiçosos na nossa vida com Deus, nos nossos pedidos. Permaneça orando continuamente até o fim. Longanimidade é o que? É paciência. E a paciência ela vem acompanhada pela fé aí nesse versículo. E a fé juntando com a paciência, ela se torna a perseverança. E aquele que persevera, ele alcança a herança. Aquele que persevera, ele herda as promessas. E Deus prometeu lá atrás, sobre minha vida, sobre a sua vida, que nós temos uma vida abundante. Uma vida abundante. Aquele que persevera, ele herda dessa vida abundante. Orar é exercitar a nossa fé. É nos apossar de tudo aquilo que Deus tem para nós, dessa vida abundante que Deus tem para nós. Então que nós oremos e nos apropriemos todos os dias das promessas de Deus. Que nós possamos perseverar até herdar essa promessa, sem preguiça, sem apatia, mas permaneçamos em fé, firmes, crendo naquilo que o Senhor já falou sobre nós. Falar, proferir palavras, no contexto bíblico, é chamar uma coisa à existência. Primeira vez que a palavra falar, ela foi ministrada, foi quando Deus criou tudo. Quando Deus
criou os peixes, Deus criou a terra, Ele falou. Então falar no contexto bíblico é chamar a existência. E quando você fala, você confirma a promessa que Deus tem sobre sua vida. Quando nós falamos, nós estamos confirmando aquilo. Isso é importante nesse jejum nosso. A cada palavra de vida, a cada palavra de bênção que você proferir, você está chamando a existência aquilo. Você está olhando para aquela pessoa, nossa, mas está feia. Não, eu não posso falar assim mais. Agora você vai olhar e vai falar o que? É bonito. Você vai olhar para a sua conta bancária, igual o pastor falou, você vai olhar para a sua conta bancária, está vazia, mas você vai profetizar o quê? Que está cheia. Você vai ver lá 3-0. 0,00, mas não, você vai profetizar. Vai 3 dígitos para frente, tem mais 3 números antes. Tenha fé e profetize. Nesse jejum, tenha fé e profetize. Não vem falar, não tem dinheiro. Tem. Profetize, lance palavras. Jesus, quando ele foi confrontado lá no monte pelo próprio diabo, ele respondeu com palavras. Palavras de bênção, palavras de vida. Então, diante das dificuldades, diante das lutas que vão acontecer, que você responda com palavras de vida. Que você responda com a palavra de Deus. Que você chame essas coisas à existência. Sabe, que você atrai essas coisas para a sua vida. Porque Deus, Ele tem uma vida abundante para nós. Deus tem plenitude de vida para nós. Não se contente com a metade da bênção. Ore até o fim. Ore até o fim. Você que sentia dor, Deus curou pela metade, está sentindo uma dorzinha agora. Ore até parar de sentir dor. O Carlos está com a dor ali, né, Carlos? Ore até parar de sentir dor. Ore até a cura vir por completo. Falei do Carlos que eu esqueci, dei um tapinha bem no machucado dele. Então, por muitas vezes, nós somos desanimados, nós somos atacados pelo diabo, nos nossos pensamentos, nos nossos pensamentos de derrota, chegamos a duvidar que Deus está nos ouvindo, que Deus tem aquilo para nós, mas o nosso papel é um só, é orar, é ter fé, é crer. Deus não fez divisão nenhuma. Não, pus bonito eu vou dar isso, pus feio eu vou dar aquilo. Não. Deus tem uma vida abundante para todos nós. Deus tem uma vida plena para todos nós. E eu estou falando em todas as áreas. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E hoje não há mais condenação. Hoje não há mais tristeza, vai vir, mas é uma luta. Imediatamente se levante, se coloque diante do Senhor e fala assim: isso não pertence a mim. Vai vir a tristeza, vai vir a depressão, vai vir o desânimo. Vai vir a conta zerada, mas você se levante. Deus tem uma vida abundante. Às vezes, um casal de amigos nossos passou, parece que 10 meses tentando engravidar. Às vezes está tentando engravidar e não tá engravidando. Declare: Deus tem uma vida abundante. Eu sou fértil, a minha esposa é fértil. Não se preocupe. Desfrute daquilo que Deus tem para você. Desfrute daquilo que Deus tem para você. E sempre fale, quando vier esses pensamentos, que Deus, Ele é verdadeiro. E o diabo, ele é o pai da mentira. Então, quando vierem esses pensamentos enganosos, esses pensamentos mentirosos, essas lutas, declare a palavra. Declare que você tem uma vida abundante.
Declare isso todos os dias, em todas as circunstâncias. Porque quando você declara, nenhum desânimo te alcança, nada te para. Porque a palavra de Deus declarada, aquilo que Deus diz sobre você, se torna um combustível. E que nós perseveremos e oremos até o fim, até nós herdarmos as promessas de Deus. Que o desânimo, a apatia, a tristeza, a preguiça de orar não nos alcance, mas que nós tenhamos perseverança e que nós herdemos as promessas que o Senhor tem para nós. Versículo 13 diz o seguinte: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, pode até o 14, ele jurou por si mesmo, 14, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Deus, Ele está acima de todas as coisas. Quando a gente jura, pode voltar no 13, quando a gente jura, a gente jurava lá atrás, né? Juro pela minha mãe. Às vezes a gente jura por Deus, a gente sempre jura por algo que é maior. Volta para o 13, por favor. A gente sempre jura por algo que é maior. E Deus lá atrás, dizendo para Abraão, naquele contexto lá atrás, Ele prometeu a Abraão. Abraão, ele estava velho. Gênesis 22:16, isso. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Próximo. Que deverás te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Abraão já era velho e Deus jurou. E aqui Deus reafirma esse juramento para nós. Mas para Abraão aqui era sobre a descendência dele. Aqui quando Deus fala para Abraão, ele joga, vamos dizer, um objetivo só. Mas em Hebreus, quando ele fala para nós, ele nos dá um cheque em branco. Em Hebreus, quando ele se dirige a nós, ele fala, ei, eu te abençoarei e eu te multiplicarei. Eu vou te abençoar e eu vou te multiplicar em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus sonhos. Ei, aonde você estiver, em qualquer área, eu te abençoarei, te multiplicarei. Pode voltar lá em Hebreus 6:13. Aqui então Deus, Ele nos dá esse cheque em branco, essa bênção. E Ele vai restaurando a nossa esperança. Lá em Gênesis, não precisa voltar não. Fala que Abraão creu, mas ele creu o quê? Contra as esperanças, porque ele estava num momento, falou, não, é impossível. Mas eu vou crer. Contra até a minha esperança, não tinha esperança nenhuma, mas ele creu. Então Deus, Ele vai, essa noite, Ele restaurar a nossa esperança. Restaurar os nossos sonhos. Restaurar aquele projeto que você enterrou e achou que Deus não tinha para você, mas Deus, Ele tem uma vida abundante. Restaurar aquilo que você se contentou com a metade da bênção. Volte a orar. Volte a orar e ore até o fim. Persevere na oração. Deus, Ele falou, Ele não condicionou a nada. Ele não condicionou a sua vida retilínea aqui, não. Ele só virou para mim, para você e falou assim, certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. Então seja uma pessoa de fé e tome posse dessa bênção.
Certamente não é talvez, não é possivelmente, não é condicionado a nada. Certamente é eu te abençoarei e te multiplicarei, independente de qualquer coisa. Muitos de nós não desfrutamos dessa plenitude de vida e dessa vida abundante, porque a nossa carne não deixa. Porque a nossa carne não crê num Deus que abençoa. A nossa carne, ela muitas vezes não, todas as vezes, ela aponta para uma vida de condenação, de julgamento, de coisas negativas. É muito mais fácil você crer pela sua carne que Deus está te penalizando por alguma coisa do que você crer que você é bênção. É muito mais fácil você crer na sua carne, que isso é a sua carne falando, que você não é merecedor disso ou daquilo, do que o seu espírito fraco, porque quando a carne fala é porque o espírito está fraco, do que o seu espírito fraco confirmar em você que Deus tem uma vida abundante e plena para você. Mas nós devemos exercitar a nossa fé, como eu disse aqui atrás. A oração, ela é exercitar a fé. A oração é igual musculação. Eu estou 2 meses sem ir para a academia. Já estou prevendo como que vai ser o retorno. Quanto mais exercício você faz, maior você fica. E se parar também, aí peteca. Pior que minha esposa é personal. Mas assim, é igual a musculação. Exercite a sua fé. Sabe, ore, alimente seu espírito com louvores, com palavras, com a palavra de Deus, com palavras de bênção. Alimente seu espírito e creia que Deus, da Inglaterra é o território da Inglaterra. Quem governa, quem manda ali, está bem ali em Brasília, a embaixada dos Estados Unidos. Tem no Rio também, Bahia, parece. Quem governa ali naquele lugar é o governo dos Estados Unidos. Dentro da embaixada, o que vale é a lei, é a regra do governo que está ali. Ali é território, a embaixada dos Estados Unidos é território americano. A embaixada dos Estados Unidos, quem governa é os Estados Unidos. Quem leva suprimento é os Estados Unidos. Quem põe dinheiro lá para mover tudo é os Estados Unidos. E a lei que rege lá é a lei dos Estados Unidos. E nós, como embaixadores de Cristo, moradores da embaixada celestial, somos governados pela lei do céu. Nós, como embaixadores de Cristo, somos supridos por Cristo. Nós, como embaixadores de Cristo, devemos olhar para quem? Para Ele. Porque nós temos... Eu nem estou na beirada, minha esposa proibiu de ir na beirada. Porque nós temos, muitas vezes, olhado para os arredores, para as circunstâncias. O governo da esquerda aí é problema. Não, o governo do Bolsonaro também é problema. Não, quem vai ter que ganhar vai ser o fulano de tal, porque aí a minha vida vai deslanchar. Não, essa lei que vai aprovar aí da reforma tributária veio para trazer um atraso. O outro fala, não, para ser uma bênção. A escala 6x1 está acabando e tal. Não. Nós, como embaixadores de Cristo, devemos desfrutar daquilo que Deus fala para nós. Todas as coisas que diz respeito a mim e a sua vida estão demonstradas na palavra de Deus. As circunstâncias exteriores podem estar todas desfavoráveis, mas Deus, Ele é poderoso o suficiente para fazer com que nós prosperemos. Sabe por quê? Porque nós estamos no terreno dele. O mundo, ele jaz no maligno, mas nós somos embaixadores de Cristo.
E o que o mundo diz não nos afeta, não diz respeito a nós, porque nós estamos no território celestial. E aqui dentro do território celestial, quem governa é Cristo. A lei que manda é a lei do céu. Não é a lei do governo que vai falar isso, aquilo, não. Na pandemia, muitos prosperaram. Por quê? Porque o governo que é estabelecido é o governo dos céus. E a pessoa creu, e orou, e lutou, e falou, essa pandemia ela não vai me afetar. Esse governo ele não tem poder para te afetar. Esse ou qualquer outro. Não tem poder para te afetar. Nós devemos viver sem medo. Nós devemos tomar posse dessa vida abundante, dessa palavra que Deus tem para nós e desfrutar disso. Se você tem um sonho de ter uma casa própria, ore. Se você quer trocar seu carro, ore. Ore. Permaneça orando. Se você quer ter filhos, ore. Declare, chame a existência. Chame a existência todas essas coisas. Ah, mas se eu errar? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você errar, recomeça. O Senhor vai virar para você e vai te fazer desse erro um aprendizado, para que você possa ter filho nunca. Estou falando para você ser irresponsável, estou falando para você tomar decisão no Senhor. Estou falando para você orar, e orar até o fim. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração, Ele quer fazer. E às vezes está demorando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos. Mas o Senhor quer fazer. Às vezes você parou, você desanimou. Às vezes você orou um mês e parou de orar. Falou, não, Deus, isso não é para mim. Deus não tem isso para mim, não. Deus está muito além do que eu posso imaginar. Mas Deus, Ele tem uma vida abundante para mim e para você. Creia nisso. Se aproprie disso. Por mais ruim que possa parecer, Deus tem um propósito em cada coisa. A igreja sabe que eu sou advogado e para quem não sabe, eu sou advogado. E eu sou advogado criminalista. E eu vejo cada coisa. Às vezes, agora, a hora que eu falei, você pensou assim, não, defensor de bandido. Defendo muita gente. Mas sabe o que eu mais vejo? São pessoas que estavam afundadas. São pessoas que estavam sem nenhuma perspectiva de vida, sendo trancadas. Se tem alguém aqui que foi preso, sabe o que é a realidade de uma cadeia. Mas esses dias eu conversando com a bisavó de um rapaz que está preso, falou assim, doutor, eu dou graças a Deus porque ele está preso, porque senão meu neto, que é bisneto, né, já estaria morto. Porque eu já vi cada coisa, eu não vou falar para os irmãos, ela me falou, mas eu não vou falar, porque não cabe aqui. Ele já sofreu muito. Eu já vi cada coisa. E Deus me colocou no caminho desse povo. E aí eu fui lá visitar esse rapaz com um colega meu que não é cristão. Aí se a gente chega, não tem... Você não conversa não, tem um vidro, um acrílico no meio. Você conversa pelo interfone. E eu fui conversar com esse rapaz, e aí terminei de atender ele, tal, colhi a assinatura da procuração, saí do presídio. A hora que eu entrei dentro do carro, meu colega entrou comigo e falou assim, uai, mas você não vai defender ele, não, você vai pregar para ele. Foi porque eu creio que ele vai sair dali transformado. Eu creio que eu entrei nesse caso, não foi por um acaso.
Eu entrei nesse caso, foi para levar a palavra. Sabe, nós temos quantos inúmeros testemunhos aqui na igreja. De usuários, pessoas que não tinham perspectiva nenhuma, hoje são bênçãos, são prósperos. Tem família, tem filhos. Arrepio. Porque Deus tem uma vida abundante para você, meu irmão. Não importa onde você esteja. Não importa o lamaçal que você esteja. Deus tem uma vida abundante. No versículo 15. Hebreus 6,15. Está tão pequenininho embaixo ali que eu não tinha visto que tinha mudado. Não, tá certo. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, tenha paciência. Ore. Permaneça, persevere, porque a promessa vai vir. 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo como garantia para eles, é o fim de toda contenda. Então o juramento aqui, às vezes voltando lá naquela situação, a gente briga, eu juro pela minha mãe, o trem, rapaz, você fez isso? Não fiz, fez, não fiz, não fiz, eu juro pela minha mãe, a contenda. E é sempre algo superior, sempre por alguém superior. Então o juramento, ele encerra a contenda, ele é uma garantia. E nós colocamos algo que é superior. Quando a gente vai financiar uma casa, um carro, o que é a garantia? É a casa. Você está entrado, você faz tudo. E você jura para o banco, ei, eu juro que eu vou pagar esse financiamento. As 420 parcelas. E como garantia, eu dou o meu imóvel. Como garantia, eu dou o meu carro. Se eu não pagar, você pode pegar o que é superior, que é o próprio imóvel. Superior à dívida. Por quê? Porque para você financiar, você tem que dar uma entrada. Aí você dá lá 100 mil de entrada e financia 200. E se você não pagar, o banco pega o que é algo superior, 300. Então a gente sempre coloca algo superior como garantia para encerrar a contenda. Versículo 17. Ficou bom aqui, viu? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento. Deus, ele não tinha nada superior. Ele é superior a todas as coisas, a todas as pessoas, a tudo. Nem jurar ele precisava. Porque ele não é filho do homem para mentir. Mas ele se colocou ali como garantia, mostrando a imutabilidade do seu propósito. Versículo 18. Para que mediante essas duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Quais são essas duas coisas imutáveis? A primeira coisa imutável é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. E a segunda coisa é o seu próprio juramento, que ele se interpôs como garantia. Deus, ele nos dá dois argumentos nessa noite, para reforçar a sua aliança para conosco. Dois argumentos para que nós creiamos e tenhamos fé. Dois argumentos para que nós desfrutemos dessa vida abundante. Lá no mundo, é uma sorte. Lá no mundo é sorte, é o jogo do tigrinho. A nossa vida com Deus, ela é uma vida abundante. A nossa relação com Deus é uma relação de confiança. E é uma relação de confiança nessas duas coisas imutáveis, na palavra de Deus e no seu próprio juramento. Que Deus jurou
que nós temos uma vida abundante. Deus jurou que nós temos uma vida próspera. Deus jurou que nós temos uma vida plena e plenitude em todas as áreas. Desfrute dessa vida plena, dessa vida abundante. Às vezes você é abençoado no seu trabalho, mas na sua família está tudo desgraçado, está tudo afundado, está tudo às ruínas. Deus tem uma vida abundante na sua família. Deus tem uma vida abundante na sua casa. Deus te dá sonhos para que você desfrute disso. Versículo 19. Pode subir o Ministério do Louvor. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Nós precisamos estar ancorados. O que é âncora? A âncora, ela está ali no navio, e ela muitas vezes ela é utilizada ali no final, no mar aberto, onde a tempestade vem, as ondas grandes vêm, mas o navio está ali ancorado, firme. As ondas não levam, a tempestade não leva, pode vir qualquer coisa. Pode pôr a âncora aí para nós, por favor, Isabel. Pode vir qualquer coisa, mas a âncora está ali, e o navio está ali firmado. Então a nossa vida, a nossa esperança no Senhor, ela é como essa âncora da nossa alma. Pode vir o desânimo, podem vir as lutas, podem vir os momentos difíceis, mas é a palavra de Deus quem diz quem nós somos, e nós estamos ancorados nela. Nós estamos firmes, o desânimo não vai nos levar. As dificuldades não vão nos levar, porque o Senhor, Ele jurou. E diante dessas duas coisas, da palavra dEle e do próprio juramento dEle, que Ele se colocou como garantia, nós temos que desfrutar de uma vida abundante. Nós temos que desfrutar de uma vida plena. Lá atrás, lá fora, é uma vida como o mar. Mas nós, que somos embaixadores de Cristo, estamos ancorados nele. Nós que somos embaixadores de Cristo, estamos firmados nele. Firmados na palavra dele, que é imutável. E essas coisas todas, elas são essa âncora. E a âncora, lá atrás, os cristãos, eles colocavam dessa cruz aqui, ó, que aponta para uma vida dependente no Senhor. Essa cruz da âncora aqui em cima, ela aponta para a dependência de Deus, para nós cristãos. Ela aponta numa vida dependente do Senhor, onde é o Senhor quem sustenta. Ela aponta para uma vida que é o Senhor quem está ali mantendo todas as coisas em ordem. E é o Senhor quem está ali firmando. Pode vir a chuva, pode vir a dificuldade, pode vir a tempestade. Mas Jesus, Ele morreu para nos trazer vida. Ele foi ao inferno para que nós pudéssemos ir ao céu. Sendo rei, sendo rico, Ele se fez pobre para que nós possamos ser detentores de todas as riquezas. Ele levou sobre si as nossas doenças para nos dar saúde. Ele era o unigênito, o único filho, mas se tornou o primogênito, o primeiro de outros, para que nós possamos olhar para Deus e chamá-los não de Deus, mas chamá-lo de Pai. Ele se tornou carne, para que nós desfrutemos de uma vida nos céus. E Deus, Ele virou as costas para Jesus ali na cruz, para nos olhar face a face.
E é essa segurança que nos torna âncora para a nossa alma. E é essa segurança que nos traz estabilidade. A palavra fala que no mundo tereis aflições. O mar vai soprar. A tempestade vai vir. Mas nós temos uma âncora que vai nos sustentar e vai nos fazer resistir. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que nós tenhamos confiança. Que nós não tenhamos medo de desfrutar dessa vida abundante. Que nós não tenhamos medo de dar o passo de fé. Que nós nos apropriemos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Que aquele sonho, aquele projeto, aquela palavra que o Senhor lançou no seu coração, e você deixou de orar, você jamais deixe de orar. O Senhor vai restaurar, está restaurando sonhos. O Senhor está restaurando projetos. Desfrute dessa vida abundante. Desfrute dessa vida plena. Creia, ore, peça. Desfrute, chame a existência. Chame a existência, meu irmão. Desfrute daquilo que o Senhor tem para você. Desfrute dessa vida abundante. Não se contente com uma vida rasa. Não se contente com meias bênçãos. Desfrute da vida abundante. Deus está do seu lado. Ele tem promessas sobre você. Ele tem promessas sobre a sua casa. Ele tem promessas sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. É Deus quem diz sobre vocês. É Deus quem diz sobre o seu casamento. É Deus quem diz sobre os seus filhos. É Deus quem diz sobre a vida financeira da sua casa. É Deus quem diz sobre a vida financeira da sua empresa. Ei, a sua empresa não vai quebrar porque ela é propósito de Deus. Desfrute dessa vida abundante. Creia nessa abundância que o Senhor tem para você. A âncora, ela nos sustenta para que nós possamos permanecer firmes e nos apropriemos da promessa. E a promessa para esse ano, para nós, é que esse ano é um ano de multiplicação. E você orou lá atrás, no dia 1º, na primeira semana, na segunda semana, para o Senhor multiplicar, mas já parou de orar. E o Senhor está te chamando para orar. Ore, creia, chame a existência. Desfrute das bênçãos que o Senhor tem para você. Desfrute dessa vida plena. Em nome de Jesus. E creia. 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 O Anderson vai ministrar agora. E ao final da música, eu gostaria que você que tem fé viesse aqui à frente ao final da música. E nós, os líderes de célula, vamos orar, os pastores, vamos estar orando por você. Vamos estar orando por sua casa, orando pela sua família, pelos seus sonhos, pelos projetos que o Senhor tem para você. Para que a sua fé seja restabelecida e restaurada. Mas primeiro eu gostaria que você fizesse essa oração no seu lugar. E se apoderasse dessa vida abundante. Se apoderasse dessa vida plena.